Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje eu quero falar sobre um tema do qual eu não falo há algum tempo, mas que é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de forma geral. Eu quero falar sobre gratidão. Você é uma pessoa grata? Você reclama mais ou agradece mais? Eu quero que você pense e responda para você mesmo. Eu quero começar com um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses para que eles sejam gratos em todas as circunstâncias. Não é grato somente quando recebe algo bom, quando alcança um objetivo, quando conquista algo. Graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos pessoas gratas. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim: pastor, eu estou passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, tantos problemas, por que eu deveria ser grato? Deus nos concedeu a vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Estar vivo é maravilhoso. Poder ter nascido em uma família é algo maravilhoso. Ainda que tenha sido numa família disfuncional, numa família problemática, Deus te deu um pai, Deus te deu uma mãe. Ou, se o seu pai e a sua mãe te abandonaram, Deus colocou alguém na sua vida que cuidou de você, que te criou. Se você está aqui me assistindo, é porque você pode ver, você pode ouvir. Talvez você não possa ver, mas você pode ouvir. Ou talvez você seja daquelas pessoas que não podem ouvir, mas que puderam aprender a linguagem de sinais e estão compreendendo essa mensagem, ou estão lendo essa mensagem aqui, porque o YouTube tem esse recurso. Então, não importa qual seja a sua situação, seja grato a Deus. Você tem sido uma pessoa grata? Antes da gente continuar, eu quero te pedir algo que é muito importante para a manutenção desse canal. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser nos abençoar, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: obrigado, Senhor. Apenas isso. Obrigado, Senhor. Expresse a sua gratidão a Deus. Amém? A segunda passagem que eu quero falar a respeito da gratidão está em Salmos 103, versículos 1 e 2, que diz assim: Bendiga o Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Bendiga o Senhor, a minha alma. Novamente o salmista escreve: não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Aqui no Salmo 103, nós vemos um comando do salmista para que nós bendigamos ao Senhor com todo o nosso ser, com a nossa alma. E o que é bendizer? O bendiga aqui significa louvar, exaltar, glorificar, declarar bem sobre alguém. E no caso específico aqui, sobre Deus. Então, independente do momento que você estiver passando na sua vida, bendiga o Senhor, a sua alma. Bendiga o Senhor
com todo o seu ser, com todas as suas forças. Bendiga o nome de Deus. Louve, exalte ao Senhor. Um outro versículo que eu quero mencionar aqui nessa breve reflexão sobre gratidão está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Antes de mencionar o versículo, eu quero dizer que no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Mas também escreva pela fé, junto com o seu pedido de oração, a expressão que eu mencionei. Obrigado, Senhor. Você pode colocar alguma coisa. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha visão, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelo alimento que eu tive hoje. Coloque aqui algo que o Espírito Santo colocar aí no seu coração. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso por alguma coisa, por alguma situação? O que é a ansiedade aqui nesse sentido? É a aflição ou a preocupação. Quando a gente lê na versão A Mensagem, essa mesma passagem, esse mesmo versículo, está escrito assim, olha: não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. E é interessante perceber aqui, na versão original, que diz, que fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, não fique preocupado com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aqui, nós podemos entender que a nossa oração não deve ser entregue de qualquer forma. Fala de oração, súplicas e ação de graças. Qual que é a diferença entre oração e súplica? Até então eu achava que era a mesma coisa, mas pesquisando aqui, a gente pode perceber que a diferença entre oração e súplica está no grau de intensidade e no foco de cada termo. Oração, de forma, um significado geral, tem a ver com comunicação com Deus, no sentido amplo, de adoração, de confissão, de intercessão e de gratidão. Então a ênfase da oração aqui, a palavra grega é proseuche, escreve com CH, o quê? Proseuche. A ênfase é o relacionamento com Deus. Já a súplica é do original grego deesis, que significa pedido intenso, urgente e fervoroso por uma necessidade real. A ênfase da súplica, então, ela diz respeito a um tipo de oração que vem de um coração aflito ou de um coração profundamente necessitado, que reconhece a sua total dependência de Deus. E o último versículo aqui, para a gente falar sobre gratidão, que eu separei, tem vários versículos na Bíblia, você pode pesquisar aí que você vai encontrar várias passagens que falam sobre gratidão. Mas eu quero destacar Salmos 136, versículo 1, que diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Por que eu destaquei esse versículo? Lembra que em 2 Crônicas, capítulo 20, na história do rei Josafá, quando Israel estava cercado pelos exércitos inimigos, Josafá então organizou o exército, mas mandou à frente do exército os levitas. E os levitas cantavam uma canção, que era isso aqui: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E enquanto os levitas cantavam essa canção, essa oração de gratidão, os inimigos foram derrotados.
Israel venceu essa guerra através da gratidão. Pega essa chave aí, ó. Talvez o que tem faltado na sua vida seja um coração grato. Eu sei que nós podemos e devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, mas nós não podemos deixar de ser gratos a Ele por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou uma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui, mas expresse também a sua gratidão aqui nos comentários. Coloque: obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho. Talvez não seja o trabalho que você gostaria. Talvez a sua família seja uma família problemática, uma família desestruturada, mas você tem uma família. A palavra de Deus diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Você tem uma família e Deus tem um propósito para ela. Amém? Agradeça a Deus pelo seu alimento. Agradeça a Deus pelo seu corpo. Talvez não seja o corpo ideal. A gente vive se comparando, né? Nesse tempo de redes sociais, a gente abre o Instagram e vê cada corpo perfeito, cada corpo malhado, sarado. E aí a gente se olha no espelho e diz: meu Deus, eu preciso melhorar. Mas você tem um corpo. Deus te deu esse corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Talvez você hoje tenha mais motivos para lamentar do que para agradecer. Por isso, ter gratidão no coração para você seja um desafio. Mas eu quero desafiar você a fazer isso, a expressar a sua gratidão a Deus, até mesmo pelas lutas, pelas batalhas, pelas perdas, porque tudo isso está transformando o seu caráter, está moldando a sua vida, está fazendo de você alguém mais parecido com Jesus. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com o Pai, vamos agradecer a Ele também. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos. Nós nos aproximamos de Ti nesse momento, Pai, com o nosso coração em gratidão. Nós somos gratos a Ti em todas as circunstâncias, porque cremos que esta é a vontade do Senhor para nós. A nossa alma bendize o Teu nome. O nosso ser, todo o nosso ser, te louva, te exalta e te glorifica. Ó Deus, eu quero te louvar nessa manhã por essa palavra. Eu sei que não foi por acaso que o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de falar sobre gratidão, porque nós temos infinitos motivos para sermos gratos ao Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e cada família representada por eles. Ó Deus, que o Senhor tire desse coração toda a ansiedade, que pela oração e súplica e com ações de graças os nossos pedidos sejam apresentados aqui diante do Senhor. Que nós não nos aflijamos e nem nos preocupemos, mas que, através da súplica e do louvor, os nossos receios, as nossas ansiedades sejam transformadas em orações, para que nós recebamos o alívio e o conforto prometido em nosso coração. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários desse vídeo seja visto, seja ouvido pelo Senhor e atendido conforme a Tua vontade. E independente da Tua resposta, se ela for sim, se ela for não, ou se ela for espere, nós continuaremos com o nosso coração grato. Nós continuaremos
sendo eternamente gratos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa saúde e por tantas outras coisas que eu poderia mencionar aqui, mas que o Senhor já conhece. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. Clica aqui no botão compartilhar e mande para o grupo da família, grupo da igreja, o grupo da academia, aquele grupo, que é só você e mais uma pessoa. Mande para os seus grupos. Todos nós precisamos ser gratos a Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui junto comigo para que a gente possa refletir um pouco na palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. A palavra do Senhor é o verdadeiro alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Que bom seria se todos os dias você começasse a sua rotina ouvindo a palavra de Deus, se alimentando daquilo que é sagrado, daquilo que é essencial para a sua vida, a palavra do Senhor. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu já quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, que é uma ação simples e que leva alguns segundos apenas, quando você faz isso, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim a gente consegue fazer com que essa palavra abençoe muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar as notificações e fazer parte dessa comunidade de fé que tem crescido a cada dia e que tem abençoado tantas pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida de forma poderosa. Hoje eu quero seguir fazendo reflexões em livros dos profetas menores. Lembra que eu falei que muitos livros aqui que estão na Bíblia, eu ainda não preguei sobre eles. E um deles é o livro de Oséias. Eu posso ter mencionado em alguma outra ministração, mas eu nunca falei especificamente sobre o livro de Oséias, que é um dos profetas menores. Como eu disse, eles não são menores em importância. Eles são chamados profetas menores porque os livros são mais curtos do que os livros mais tradicionais dos profetas que a gente conhece. Isaías, Jeremias, Daniel. E eu quero ler com você no capítulo 2 do livro de Oséias. Oséias, capítulo 2, do verso 14 ao 16. Diz assim, olha: Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. E no capítulo 3 do livro de Oséias, no verso 1, diz o seguinte: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher.
apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. O nome Oséias significa salvação. Oséias era um profeta do Reino do Norte, Israel, e o ministério dele ocorreu por volta de 755 a 715 antes de Cristo. O livro de Oséias foi escrito para esse reino, o Reino do Norte, também chamado de Efraim. E era um momento em que o reino estava em decadência espiritual, social e política. Percebe alguma semelhança com os dias de hoje? Israel, naquele tempo, irmãos, vivia um momento de prosperidade externa, mas de corrupção moral e idolatria. Eles adoravam a Baal e outros deuses cananeus, especialmente nos cultos agrícolas e nos cultos de fertilidade. Havia alianças políticas com nações pagãs e opressão aos pobres. Olha como que parece com os dias de hoje. Pouco depois do ministério de Oséias, Israel foi destruído pela Assíria. O objetivo do livro de Oséias era mostrar, através do casamento de Oséias com Gomer, que era uma prostituta, o amor incondicional de Deus por um povo infiel. O objetivo também era convocar Israel ao arrependimento e anunciar o julgamento inevitável. Mas além do julgamento, também anuncia a esperança de restauração futura através da graça de Deus. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus é fiel. Apenas isso. Você pode colocar o seu pedido de oração e em seguida coloque: Deus é fiel. É interessante aqui nós percebermos o amor escandaloso de Deus. Deus manda Oséias se casar com uma mulher adúltera. E ele está representando aqui o relacionamento dele com Israel. Ou seja, mesmo diante da traição, Deus manda buscar e restaurar. O que eu quero dizer para você através dessa palavra de hoje é que Deus continua nos amando. Mesmo quando nós o traímos com outros deuses, com o dinheiro, com o pecado, com o orgulho, com a vaidade, com o nosso ego, Deus continua nos amando. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, no verso 13, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não desiste da sua vida. Deus não se afasta de você. Nós é que desistimos de Deus. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele. Através do pecado, através da nossa zona de conforto, através da nossa falta de perseverança, de buscar a Deus, nós acabamos nos afastando dele. Mas mesmo quando a gente se afasta, o amor dele por nós não se acaba. E ele não aumenta ou diminui. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. E não tem nada que você faça para que Deus te ame mais. Entende isso? Você pode agradar ou desagradar a Deus. Mas o amor dele por você não falha, não acaba. Em Salmo 103, do verso 8 ao verso 10, o salmista escreveu o seguinte: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar,
nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, quando eu estava lendo o livro de Oséias, é que Deus faz do deserto um lugar de conquista. Em Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15, Deus leva Israel ao deserto, mas não para punir. Ele faz do deserto um lugar de recomeço, um lugar de intimidade e de restauração. O vale de Acor, que é mencionado aqui no livro de Oséias, essa palavra Acor, ela quer dizer lugar de vergonha e juízo. Mas Deus faz com que esse lugar se torne uma porta de esperança. Eu quero declarar sobre a sua vida que os desertos pelos quais você tem passado não são o seu fim, mas eles são o início de uma nova história com Deus. O seu deserto pode se tornar o lugar da esperança. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E o livro de Oséias deixa claro para nós a nova aliança do Senhor. Uma aliança baseada não no sacrifício, como era antes, mas no amor. Naquele dia, diz a palavra do Senhor, naquele dia você me chamará meu marido e não mais meu Senhor. Olha que interessante. Deus não quer um relacionamento baseado no medo, no legalismo, no medo do inferno, da punição, das consequências. Ele quer um relacionamento baseado no amor. Nós não fomos chamados para uma religião, sabe? Uma religião fria, ritualista, mas nós fomos chamados para uma aliança de amor com o nosso Deus, o nosso Criador. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, o profeta Jeremias escreveu o seguinte: com amor eterno eu te amei, com amor leal eu te atraí. E aí no capítulo 3 do livro de Oséias, no verso 5, há uma promessa de restauração. No final, o povo voltará ao Senhor e tremerá diante da sua bondade. A mensagem do livro de Oséias é como se fosse um grito do céu, dizendo: eu te amo, mesmo quando você não me ama de volta. E eu ainda quero restaurar a sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso no seu espírito? Então escreva aqui nos comentários: Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo te lembrar o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Se existe alguma situação específica pela qual você está intercedendo, coloque ela aqui também e vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar de uma forma tão clara ao nosso coração. Nós te agradecemos até mesmo quando o Senhor nos leva para o deserto, porque nós sabemos que mesmo no deserto o Senhor quer ensinar algo para nós. Que o Senhor nos atraia com seus laços de amor. Ó Deus, que o nosso relacionamento contigo não seja baseado em regras, em legalismo, em mandamentos, mas que seja um relacionamento inspirado pelo amor. E pelo amor do Senhor, esse amor incondicional, esse amor que permanece mesmo diante da nossa infidelidade. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor por todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Momentos esses, situações que estão sendo mencionadas aqui nos comentários desse vídeo. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Oséias que o Senhor
fez do vale de Acor uma porta de esperança. O lugar da vergonha, do juízo, do desespero, da angústia, se tornou uma porta de paz, de alegria, de esperança, de perdão e de amor. Que o Senhor opere esse milagre na vida de cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Contempla, ó Deus, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada situação, cada dor, cada lágrima derramada seja recebida pelo Senhor com compaixão. E cada pedido aqui seja atendido conforme a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. O deserto não é o seu fim. Deus é um Deus fiel. Deus pode até levar você ao deserto, muitas vezes, mas Ele faz brotar água no deserto. Ele manda alimento do céu aí no deserto. Os maiores milagres que Deus operou na Bíblia foram no deserto. E mesmo que você tenha sido infiel ao Senhor, ainda que você tenha pecado contra Deus, o Senhor te chama novamente. Assim como Oséias chamou Gomer de volta, uma prostituta, uma mulher que havia se deitado com outros homens, assim como Oséias tomou essa mulher como esposa, Deus chama eu e você, o seu povo, para fazermos parte da família dele. Nós não o chamaremos mais de Senhor, mas o chamaremos de marido. Um relacionamento profundo, íntimo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Se essa mensagem abençoou sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que bom que você está aqui. Que Deus abençoe a sua vida ao ouvir essa palavra. Hoje eu trago uma mensagem poderosa que vai transformar o seu coração. Se você crê que Deus tem algo especial para você hoje, continue aqui com a gente. E lembre-se de curtir, deixar o like no vídeo, compartilhar essa mensagem e se inscrever aqui no canal para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixou o seu like aqui no vídeo? Que Deus te abençoe. Você está ouvindo o 4º episódio da nossa série de vídeos chamada Vencendo os Desafios da Vida. E hoje eu vou falar sobre qual é a verdadeira alegria e como nós podemos viver e experimentar essa alegria. Acompanhe os vídeos aqui todos os dias, porque assim, no último dia, você pode chegar ao objetivo final dessa série, que é fazer dessa semana um divisor de águas na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero começar orando por você. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti com humildade e gratidão, reconhecendo que Tu és a fonte de toda verdadeira alegria e paz. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, de ouvir a Tua palavra e de sermos transformados por ela. Nós Te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso em que podemos nos voltar completamente a Ti, deixando de lado as preocupações, os medos e todos os anseios que muitas vezes tentam roubar a nossa paz. Que o nosso coração, Senhor, se abra para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Pai, nós pedimos que nos ensine a viver a alegria que é genuína, a alegria que vem do Senhor e que não depende das circunstâncias externas. Ajuda-nos a enxergar que a verdadeira felicidade não está em bens materiais, em status ou em conquistas passageiras, mas sim em um relacionamento profundo e verdadeiro contigo.
Conduza-nos, Senhor, a buscar a Tua face e a encontrar contentamento em Tua presença, sabendo que o Senhor é tudo o que precisamos. Pedimos que o Senhor tire de dentro de nós toda inveja, toda comparação, todo sentimento de inferioridade que às vezes toma conta do nosso coração quando olhamos para os outros. Ajuda-nos a lembrar que somos amados, que fomos feitos de forma única e especial e que o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. Que possamos ser gratos pelo que temos e por quem somos em Ti, e que a nossa alegria não dependa do que possuímos, mas de quem o Senhor é para nós. Queremos aprender contigo a servir e a amar sem interesse, assim como Jesus fez. Que o nosso coração seja como o dele, que se compadecia dos aflitos, que estendia a mão aos necessitados e que sempre tinha uma palavra de vida para aqueles que estavam ao seu redor. Que o Senhor nos dê um coração generoso, disposto a compartilhar, a consolar e a ajudar quem precisa. Que possamos ser luz onde estamos, levando esperança para os que estão desanimados e alegria para os que estão tristes. Hoje, Pai, nós clamamos para que essa mensagem de amor, serviço e alegria alcance cada coração que está ouvindo essa palavra. Que cada pessoa que está ouvindo ou assistindo agora sinta-se abraçada pelo Teu amor. Sinta a Tua paz invadindo o seu coração e encontre em Ti a verdadeira razão de viver. Toca, Senhor, aqueles que estão tristes, aqueles que estão sem esperança, e mostra que a alegria que vem de Ti é duradoura, que é uma alegria que supera qualquer tribulação. Senhor, ensina-nos a viver essa alegria, a encontrar satisfação em Ti e a confiar que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. E em tudo o que fizermos, possamos refletir o Teu amor e a Tua bondade para aqueles que estão ao nosso redor. Que essa palavra de hoje seja uma semente que frutifique em nossas vidas, nos ensinando que a verdadeira felicidade está em Ti e em amar ao próximo, como o Senhor nos ensinou. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Na palavra de Deus, no Salmo 41, versículo 1, está escrito assim: Feliz é aquele que se importa com quem padece. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade, preservará sua vida e o abençoará. Essa felicidade que a Bíblia menciona não está baseada em resultados, mas em um coração que cuida do próximo. Quando deixamos de viver apenas para nós mesmos e nos voltamos ao próximo, encontramos um propósito maior. A verdadeira alegria surge quando entendemos que somos chamados a ser uma extensão do amor de Deus na vida das pessoas. Essa é uma felicidade que não se desfaz, pois é sustentada pelo amor do próprio Senhor. Vivemos em um mundo que mede o sucesso por aquilo que se possui. Somos constantemente bombardeados por ideias que tentam nos fazer acreditar que felicidade é ter uma grande conta bancária, é ter o carro do ano, a casa dos sonhos. Mas a Bíblia nos ensina outra verdade. A felicidade é estar com Jesus. Quando Jesus está conosco, temos o essencial. Todo o resto passa a ser secundário. A presença de Deus nos enriquece de uma forma que nenhum bem material pode fazer, pois ela supre a nossa alma. E quando Ele está conosco, temos segurança, temos paz e encontramos o verdadeiro sentido de viver. Essa visão vai contra o que o mundo prega. E por isso, muitas vezes, nos sentimos incompreendidos quando decidimos buscar essa alegria que vem de Deus. Mas a palavra nos garante que aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados, pois Ele cuida dos seus. Ele vê cada passo que damos e conhece cada desafio que enfrentamos. E por isso podemos confiar que Ele proverá para nós todas as necessidades. Quantas vezes, irmãos, olhamos para a vida dos outros
e nos sentimos menores, inferiores. Estamos cercados por padrões de felicidade que muitas vezes não têm fundamento. Em contrapartida, a palavra de Deus ensina que a verdadeira felicidade está em encontrar sabedoria, em se deleitar no Senhor, em reconhecer sua correção como um sinal de amor. Deus nos corrige porque nos ama e o seu amor nos transforma. Se confiamos nele e deixamos que ele molde o nosso caráter, veremos o quanto essa transformação nos trará paz e plenitude. Cada correção de Deus é uma chance de nos aproximarmos mais do seu propósito, pois ele nos prepara para algo maior, algo que nem sempre conseguimos ver, mas que ele já planejou. Podemos estar rodeados por riquezas e ainda assim sentir que algo falta. A verdadeira realização não está nas coisas, mas em Jesus. Nossa felicidade está em um relacionamento com Ele, pois só Ele preenche os espaços vazios do nosso coração. As coisas deste mundo podem nos trazer uma satisfação momentânea, mas só em Cristo encontramos a paz duradoura. Quando nos entregamos a Ele e permitimos que Ele seja o centro de nossa vida, somos preenchidos com uma alegria que não se compara a nada. Jesus nos oferece uma fonte inesgotável de paz e amor, e só Ele pode acalmar os nossos anseios mais profundos. Muitos buscam preencher esses espaços com bens, relacionamentos ou status, mas rapidamente percebem que essas coisas não trazem satisfação duradoura. Em Cristo encontramos um amor que não falha, uma paz que não acaba e uma alegria que permanece, independentemente das circunstâncias. A verdadeira felicidade é encontrada quando nos dispomos a servir. Jesus nos mostrou o maior exemplo de todos. Ele viveu para servir. Ele nos chama a servir os outros, a amar sem esperar nada em troca, a fazer a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando nos colocamos na posição de servos, Deus é exaltado através de nós. Esse tipo de amor e serviço toca o coração das pessoas de maneira especial, pois é um reflexo do amor incondicional de Deus. A vida ganha um sentido maior quando deixamos de olhar apenas para as nossas necessidades e passamos a enxergar as necessidades do próximo. Deus nos capacita para isso, nos dá sabedoria, força e compaixão para que possamos impactar a vida de outros. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre 4 amigos que levaram um paralítico até Jesus. Aquele homem foi curado pela fé dos amigos, não pela fé dele. Quando nos preocupamos com o próximo, o Senhor se preocupa conosco. Deus honra aqueles que colocam os outros em primeiro lugar e nos ensina que, ao cuidarmos do próximo, Ele se encarrega de suprir as nossas necessidades. A fé desses amigos foi tão grande que eles não se importaram com os obstáculos para chegar até Jesus. Eles nos mostram que o amor verdadeiro se manifesta em ações. A generosidade é o caminho para uma colheita abundante. Não precisamos ter muito para ajudar. O que temos hoje é o suficiente. A felicidade reside em fazer algo por alguém, em levar consolo, em servir. Esse é o segredo para uma vida verdadeiramente plena. Ajudar, abençoar e servir. E Deus, que conhece o nosso coração, nos recompensa abundantemente quando nos dispomos a amar e cuidar dos outros. A Bíblia nos ensina que o que semeamos, colheremos. E quando semeamos amor e generosidade, recebemos uma colheita de bênçãos que vão além do que imaginamos. Quando abrimos nosso coração para servir, nos tornamos canais da graça de Deus na vida das pessoas. E essa é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar. Ele nos usa para transformar o ambiente ao nosso redor e nos permite viver uma vida cheia de propósito e sentido. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando nosso coração se abre para servir, Deus nos surpreende.
Ele derrama suas bênçãos sobre nós de forma abundante, além do que podemos imaginar. Cada ato de bondade, cada palavra de consolo, cada gesto de amor são sementes que plantamos e que no tempo certo darão frutos. E esses frutos não apenas nos abençoam, mas também a todos que estão conosco. Deus nos convida a ser generosos, não apenas com aquilo que temos, mas com quem somos. A nossa generosidade reflete o coração de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E é assim que experimentamos a verdadeira alegria. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nesse momento eu vou orar pela sua vida. Que nós possamos entender hoje que viver a verdadeira alegria é viver uma vida de amor, de serviço e de entrega a Deus e ao próximo. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por nos trazer até aqui, por nos permitir receber essa palavra tão necessária para nossas vidas. Reconhecemos que muitas vezes buscamos alegria nas coisas deste mundo e por isso pedimos perdão, Senhor. Nos perdoe por depositarmos a nossa confiança em conquistas, bens e status, esquecendo que a verdadeira alegria só é completa em Tua presença. Purifica o nosso coração, ó Deus, para que possamos viver de forma plena e verdadeira, conforme o Teu propósito. Nós entendemos que a verdadeira alegria é algo que vai além das circunstâncias. E por isso eu oro para que cada irmão e cada irmã que escuta essa palavra possa encontrar essa paz que só vem de Ti. Ajuda-nos a viver contentes, sabendo que Tu és o nosso sustento e que em Ti temos tudo o que precisamos. Que essa felicidade, Pai, esteja enraizada na certeza de que estamos em Tua presença, independente das lutas e provações. Eu oro por esse irmão e essa irmã que estão passando por momentos de tristeza, que enfrentam dias de angústia e que talvez se sintam perdidos, sem alegria. Conforta-os, Senhor, e renova neles essa alegria que vem de Ti. Que mesmo em meio às adversidades possam enxergar a Tua bondade e saber que o Senhor cuida de cada detalhe. Agora, Deus, eu clamo por aqueles que carregam fardos tão pesados, por famílias que têm sido destruídas pelos vícios das drogas, de jogos e todo tipo de amarra que afasta as pessoas do Teu propósito. Senhor, eu oro por libertação sobre essas vidas. Restaura essas famílias, liberta essas pessoas das correntes que as prendem e traz a elas uma nova vida em Ti. Eu oro também, Pai, por cada pessoa que luta pela conversão de um ente querido, filhos que ainda não aceitaram Jesus, esposos e esposas que resistem em Te conhecer. Que a Tua luz toque esses corações endurecidos e que o Senhor dê a cada um que intercede por essas pessoas a paciência e a fé para que consigam perseverar. Que o Teu amor quebre toda resistência e traga cada um deles para a Tua presença. Eu também coloco diante de Ti aqueles que clamam por um milagre na saúde, tanto na sua saúde quanto na saúde de alguém que eles amam. Sabemos que o Senhor é o Deus que cura e que cada vida está em Tuas mãos. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais ou em suas casas esperando por um milagre. Que a Tua paz invada cada coração e que o Senhor conceda a eles força e esperança. Eu oro por todos os pedidos de oração que foram deixados aqui nos comentários. Que o Senhor olhe para cada um deles e, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, conceda a resposta que essas pessoas tanto esperam. Que cada um possa sentir o Teu toque e confiar que o Senhor é soberano e cuida de todas as coisas. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos do WhatsApp. Clique aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para suas listas, para os seus grupos e para as pessoas que você ama. A
A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção, e de repente tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe, como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle, e tudo isso é verdade. Mas agora parece que essas palavras não se encaixam mais, como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros, não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar. A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava:
descansa. Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele. E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz: calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras. Mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento: será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje.
não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou, mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço. Mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada. E você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo. Se levante do jeito que der. E continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê? Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro, perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta e quando olha de longe consegue ver a imagem completa, consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia, porque tudo se encaixa
quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo? Situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer: agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando. Mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor, pelas perdas, pelas traições. Que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem,
Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde, que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de ti. Toca, Senhor. Que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente. Que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas. Que a tua presença seja revelada agora. E que essa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito. Que ela entenda que o Senhor não desistiu dela, que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução, mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já deu o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações,
porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida. Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho e atrás de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus. Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance, com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas.
Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o desânimo é uma emoção, mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor, através daquele que te ama. Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus, existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti. Buscamos ao Senhor em oração. Buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, Te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o Teu mover e mostra a eles as Tuas maravilhas, as Tuas bênçãos, os Teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa que era tão usado na Tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do Teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à Tua boa, perfeita
e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele está agindo, ele está nos transformando, ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.